Oi gente, boa tarde. Hoje estou fazendo a aula aqui gravando à tarde para vocês assistirem na hora mais conveniente, nossa terceira aula. E eu espero que, se Deus quiser, tudo isso já passe para que a gente possa voltar à vida normal, né? Mas enquanto tudo isso a gente vive, vamos lá tentando fazer sua parte e assistir a aula, já que o gestor da sua formação é você mesmo, né? Cada um gere a sua própria aprendizagem. Então, nós estamos aqui nessa tentativa e vocês aí também fazendo o melhor por vocês mesmos, né? Nessa preparação, nessa formação de pedagogo, que é uma série, uma complexidade de saberes que se constituem, já que esse profissional tem um leque muito grande de trabalho e de vias de efetivação dos seus saberes na própria vida cotidiana, né? São muitos os lugares abertos para o pedagogo. Então, que a gente cuide sempre e muito bem da nossa formação, para que a gente possa atuar onde Deus nos convidar e nos permitir ser pedagogos, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais, lá na apostila, no texto Prática e Formação de Professores, na integração de mídias, prática pedagógica e formação de professores com projetos, articulação entre conhecimentos, tecnologias e mídias. E o texto, bem importante, de Maria Elizabeth Bian Concini de Almeida, ela nos faz um convite. Inclusive a gente precisa pensar, nós somos uma civilização de projetos. Então não tem como eu dizer, eu não sei fazer projeto, eu não vou investir, não vou por esse caminho, se projeto é a civilização que a gente está inserido agora. Tudo é uma civilização de projetos. Por exemplo, para nesse instante estar alguns cientistas buscando vacina, outros buscando saber de onde surgiu tudo isso, outros buscando saber quais são os efeitos do coronavírus. Então, para cada investida dessa, precisa existir um projeto, e nesses projetos, claro, que tem o valor financeiro também. Então, nesses tipos de projetos também incluem-se os valores financeiros, o orçamento financeiro. No nosso caso, não adianta a gente dizer assim, eu não sei fazer, eu não vou fazer projetos. É melhor a gente dizer, eu sei, eu posso e eu vou fazer projetos. Inclusive, para utilizar a mídia na sala de aula, porque como a gente já viu, como a gente tem visto já nas aulas anteriores, é preciso que a mídia seja utilizada sim, mas de forma reflexiva, como todas as demais estratégias que a gente utiliza na sala. Tudo, até um vídeo que a gente for utilizar precisa ser pensado, ver se é adequado para aquele nível de turma que a gente tem. Por exemplo, se eu estiver trabalhando células, então eu preciso, no terceiro ano, eu preciso buscar um vídeo que seja adequado de fato com a realidade do terceiro ano. Então são escolhas, são busca de pertinências para que a mídia seja de fato favorável à construção de aprendizagens. E no nosso texto, a autora vai destacar 3 pontos fundamentais para que a gente trabalhe na prática pedagógica com projetos. O primeiro, ela vai nos dizer assim, a primeira coisa é o que se deseja atingir com o projeto e as ações que se pretende realizar. Ou seja, o registro de intenções, que são as intencionalidades dos objetivos, os processos em realização e produções. Ou seja, para qualquer projeto, nós temos que definir um título para o que é que a gente pretende, quais as intencionalidades, ou seja, quais são os objetivos que eu pretendo alcançar, são aqueles fins que a gente busca chegar até eles, e também como serão esses processos, que metodologias eu vou utilizar para chegar a determinado fim. Imaginemos que a gente vai fazer um bolo, mesmo que você já seja acostumada a fazer o bolo sempre, mas antes de ele existir, precisa existir uma receita. E aí você pode dizer, não, eu faço de cabeça, mas está na sua cabeça porque você memorizou uma receita. Ou seja, você sabia o título do bolo, você não vai fazer um bolo de ovos e botar um monte de sal no lugar de açúcar.
Então, assim, existia uma receita que você, mesmo que não esteja escrita, mas está memorizada, que tem um título, que tem os ingredientes e que tem o modo de fazer, para que aí lá no final tem rendimento, tantas porções, ou sirva gelado, ou sirva quente. Enfim, existem uns caminhos traçados para que a gente consiga fazer aquele bolo que se espera usufruir, né, no deleite de saborear. Da mesma forma, um projeto para você trabalhar tudo na sala, que seja com as mídias ou que seja com qualquer outra estratégia, a gente precisa planejar para definir o que eu quero, para que turma eu estou planejando, quem são os meus alunos, é aquilo, o que, como, porquê e para quem ensinar. Então essas palavras vão me dizer o que é que eu vou, por que eu vou, para quê, quem são, o que é que eu pretendo alcançar, os meus objetivos quais são e para com quem são as pessoas com as quais eu vou trabalhar. Então a autora nos fala que para a gente trabalhar com as mídias na educação, nós também precisamos desses projetos. O segundo tópico que ela diz, um outro aspecto, diz respeito à integração das tecnologias e mídias, explorando suas características constitutivas de modo que sejam incorporadas ao desenvolvimento de ações para agregar efetivos avanços. Ou seja, quando ela diz assim, a explorar suas características constitutivas. Então, por exemplo, eu não posso dizer só mostrar as crianças e vocês mostrarão, a gente na última aula vocês vão estar mostrando os grupos, né, de vocês vão mostrar algumas técnicas e tecnologias que poderão ser utilizadas na sala de aula e eu aproveito para dizer a vocês, pensem fora da caixa, podem colocar outras que são tendo utilizadas porque a mídia avança continuamente. A gente está vendo que enquanto nós estamos nessa disciplina, o nosso primeiro encontro virtual eu pude fazer a chamada de 4, né, pelo WhatsApp porque só podia de 4. Logo depois, olha que a gente se encontrou virtualmente domingo, né? Depois desse dia já foi ofertada a chamada de 8 pessoas e hoje saiu já um aplicativo para chamar muito mais gente. Por quê? Porque é a demanda da sociedade. Isso para a gente entender como há pessoas estudando os avanços de uma humanidade que parece que a gente corre muito atrás e não alcança. Então, o projeto nos ajuda em muito nesse sentido, porque trabalhar com a criança, que existe o WhatsApp, que existe o Facebook, que existem diferentes, o Google que eles podem usufruir para pesquisas, mas é preciso que a gente mostre a essas crianças que aquelas pesquisas precisam ser refinadas, para que não é todo site que vai estar correto. Hoje a gente vê assim excelentes artigos, inclusive para nós educadores, cheio de erros de escrita, né? Porque a gente sabe que vocês já estudaram, que a ABNT nos diz para antes de publicar, passar por uma visão de um professor de língua portuguesa para evitar os erros. Mas parece que essa humanidade correndo, está esquecendo disso e temos excelentes textos que trazem bons conteúdos, mas ainda com esse problema de escrita, né? De não haver essa correção. E às vezes até fica a gente precisa refletir, senão fica uma compreensão truncada. Né? Então a gente precisa pensar também que a gente vai observar cada uma dessas estratégias, mas o que constitui cada uma e fazer uma reflexão profunda sobre isso. Porque a gente sabe que na mesma medida que a internet nos dá um suporte rico de saberes, ela também nos oferece uma gama de fake news, muitos fake news, notícias falsas. E hoje, mais do que tudo, a gente fake ciências. A gente está vendo a fake ciências direto, publicando, sobretudo nesse coronavírus, atormentando muitas mentes, porque a nossa mente, a gente acha que, diz assim, eu tenho total domínio sobre ela, mas a gente não tem. De tanto ouvir coisas ruins, ela vai processando só coisas ruins, né? Então,
a gente está vendo fake ciências que está provocando também essas coisas não boas nas nossas mentes se a gente não tiver cuidado, né? Então, de repente vem aquela notícia e a gente confia demais. É interessante que às vezes a gente tem uma certeza de uma coisa, mas qualquer notícia desmancha aquilo que você acredita, né? Então, é preciso que a gente reflita de fato quais são as características constitutivas dessas estratégias e sempre refletindo nos nossos projetos a gente colocar. Eu preciso pensar reflexivamente sobre isso, comigo mesmo e com meus alunos, que sejam crianças, jovens ou adultos. Eu preciso estar refletindo sobre o que traz de bem e o que não traz de bem também. E aí a gente vai ver que para a educação infantil e os anos iniciais, hoje temos um vasto aparato de histórias infantis, de vídeos, que nos permitem refletir com as crianças sobre isso. Porque quando a gente fala da formação holística e do ensino por competências, é preciso que a gente reconheça que nós precisaremos, enquanto professores, navegar por águas mais profundas e entender que estamos diante de um contexto de inovações e de incertezas. Nós precisamos muito estudar sobre a BNCC, sobre a proposta do Rio Grande do Norte, sobre a interdisciplinaridade, sobre a transdisciplinaridade, sobre o próprio uso de projetos e a preparação do projeto com autenticidade, para que ele seja de fato efetivado e faça-nos alcançar e nos encontrar com os objetivos propostos. Hoje a gente vê também assim que antes a EAD, a educação à distância, não tinha um valor reconhecido, mas assim como a EAD, é também a presencial. Eu não estou dizendo que nós estamos com a educação à distância. Nesse instante nós estamos com aulas remotas, né? Mas, aproveitando para que ninguém perca o processo que está em construção, vocês de repente vão terminar o curso no tempo certo porque ninguém parou, né? Então a gente precisa pensar assim, que quando eu que quero estar na profissão, eu preciso estar em profundo e constante aperfeiçoamento. Então, se for EAD, é ruim? Não, porque você é o gestor, você busca as respostas para as suas interrogações. Como a gente está gravando, então cada um assiste na hora que é possível e que é conveniente. Então, essa é a gente está gerindo a nossa própria aprendizagem. E o terceiro tópico que a autora nos fala é que o terceiro aspecto trata dos conceitos relacionados com distintas áreas de conhecimento que são mobilizados no projeto para produzir novos conhecimentos relacionados com a problemática em estudo. Além de a gente saber que o foco está sendo a educação midiática, a gente precisa estar refletindo sobre isso, né, sobre o que a gente pretende, como eu já falei, projetar. E o que é projeto? Projeto, quando a gente olha no dicionário, é a intenção do devir, do que vem a ser, de um futuro. Então, isso é projeto, né? Projeto do latim projectum, e significa aquilo que vem a ser, que eu vou fazer a caminhada para que a gente alcance. Então, é o vir a ser. E a gente pensa também que, para isso, para produzir novos conhecimentos com o projeto, eu vou precisar ter muita consciência do que é transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Porque a gente sabe que existe a multidisciplinaridade também, são conceitos que a gente tem visto demais no século XXI, e a multi é a gente entender que existem várias disciplinas, como vocês estão cursando, e existem várias disciplinas, cada uma com sua ementa, com seus objetivos, com suas intencionalidades, e cada uma precisa ser aprofundada no seu campo, assim como nós, enquanto pedagogos, precisamos conhecer todas as disciplinas que estão previstas para o ensino, como estão descritas lá na BNCC. E além das 10 competências da BNCC, nós temos as competências de cada área de ensino. Então, a gente precisa compreender que existe essa multidisciplinaridade, mas que o meu olhar,
A minha lida de professor vai fazer com que eu perceba tudo isso junto. Aí eu vou fazer uma interdisciplinaridade nos projetos. Eu vou interligar as disciplinas, porque é como quem vai fazer o bolo. Aquele bolo que eu falei, você precisou de uma receita. Mas a receita mistura todos os ingredientes para terminar num só sabor. Então, aquele sabor é o saboreio da disciplina, daquele conteúdo, daqueles conteúdos trabalhados interdisciplinarmente. E a transdisciplinaridade é você trazer, é extrapolar os muros da escola, é você trazer a vida para dentro da escola e a escola levada para a vida. É uma reflexão profunda, trabalhar com projetos nas mídias, e é fundamental. Eu não posso só dizer assim, fulano tem um domínio total de todos os programas, de todos os aplicativos, tem um domínio grande, é craque, é técnico em informática. Mas fulano pode não ter a lida de compreender a metodologia de utilizar na sala de aula em favor do humano, em favor da aprendizagem, em favor de gente, porque nós não estamos produzindo máquinas. Nós precisamos resgatar a humanização e hominização. E o projeto vai favorecer em muito essa lida. Convido vocês para assistirem esse pequeno vídeo de um professor que vai nos falar da importância de a gente pensar como é que eu vou fazer na escola, como é que eu, enquanto professor, vou usar as mídias, mas eu preciso projetar para isso. O que é que eu vou usar e é favorável em cada momento? Porque eu não posso nem um minuto esquecer que o papel, a função social da escola é promover o ensino, a aprendizagem de qualidade. E para isso eu preciso definir, construir um projeto. De certa forma, hoje as escolas estaduais, por exemplo, eu estou falando da minha realidade, a gente é convidado a fazer um PIC, Projeto Integrador Curricular. E que é uma estratégia que favorece muito a gente organizar o que a gente pretende fazer durante o ano, enquanto escola, e cada professor vai aperfeiçoando o seu olhar dentro desse projeto maior, sempre com foco na aprendizagem, que é o que a escola oferece e que todos que estão nela estão a serviço. Vamos lá assistir o vídeo? As tecnologias digitais têm um papel fundamental nas mudanças que estão acontecendo em nossa sociedade. A forma como nos comunicamos, nos expressamos, como acessamos informações e como nos relacionamos. É também por meio das tecnologias digitais que é possível encontrar novas maneiras de ensinar e aprender, possibilitando novas perspectivas educacionais para professores e alunos. Mas, como você já sabe, somente inserir as tecnologias digitais em sala de aula não significa e está longe de significar uma transformação no ensino. É importante que o professor esteja atualizado com a realidade, conhecendo os recursos tecnológicos disponíveis e dominando suas funcionalidades. Mas, além disso, é fundamental que o professor identifique as potencialidades pedagógicas de cada recurso para que haja convergência com a proposta curricular e os objetivos de aprendizagem. Assim, nessa aula, vamos refletir sobre como as tecnologias digitais podem potencializar a aprendizagem. Para isso, vamos conhecer algumas para a inserção das tecnologias em sala de aula e as funções que cada uma pode assumir com esse propósito dentro do ensino híbrido. Mas antes, que tal fazer um levantamento inicial para que você possa identificar como está o seu uso de tecnologia em sala de aula? Das muitas tecnologias que surgiram para a escola, poucas tornaram-se tão tradicionais como a lousa e o giz. Hoje, outras tecnologias adentraram as salas de aula, como projetores multimídia e lousas digitais. Mas os computadores, smartphones, tablets, por exemplo, tornaram-se novas fontes de conhecimento fora da sala, rompendo com a exclusividade, até então, da escola. É possível aprender em qualquer lugar e a qualquer hora. Sendo assim, o papel da escola não termina, ele expande-se. E cabe à escola direcionar os alunos e capacitá-los a explorar estes novos caminhos.
Os educadores podem oferecer possibilidades para o uso dessas tecnologias digitais com o objetivo de transformar informação em conhecimento. O uso das tecnologias digitais, para além das redes sociais e das atividades vinculadas ao lazer, pode e deve ser vivenciado pelos alunos na escola. A educação e a sociedade como um todo enfrentam diferentes demandas. Por um lado, organismos internacionais como a Unesco alertam a importância de educar os alunos para que pensem de forma crítica, para que saibam resolver problemas e para que aprendam de forma colaborativa. De outro, temos a cobrança pelos conteúdos que devem ser ensinados na escola e que podem estar distantes do uso da criatividade e buscando apenas a preparação de exames. As tecnologias digitais podem ajudar os professores a combinar esses dois cenários. É importante que a escola reconheça que o uso da tecnologia digital potencializa a participação de todos os sujeitos. É possível estreitar os laços existentes entre professores, alunos, gestores e os pais. Por meio da tecnologia digital, o professor pode ganhar mais tempo para se dedicar na melhoria de estratégias de ensino, podendo personalizar a aprendizagem de seus alunos e impulsioná-los para novas descobertas. Tecnologia é uma realidade no ensino superior. Hoje é impensável uma aula sem usar a tecnologia. Ela traz alguns recursos que ampliam demais a relação ensino-aprendizagem, a forma como a gente pode abordar alguns conteúdos e a forma como a gente pode se aproximar do aluno. O aluno que é um pouco mais tímido, que tem um pouco mais de dificuldade para fazer perguntas presencialmente, ele pode escrever para o professor, encontrar outra maneira de trazer algumas questões e o professor também tem como ampliar essa forma de ensinar com alguns recursos que a internet traz, que alguns programas trazem especificamente para que o aluno consiga entender melhor os conteúdos ensinados. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em conteúdos matemáticos, o uso do GeoGebra ajuda muito a visualizar os conteúdos que estão sendo ensinados. De acordo com estudos do mercado, as novas tecnologias digitais influenciam as práticas de estudo e aprendizagem dos alunos de diferentes formas. Vejamos os principais fatores. Primeiro, a amplitude, pois estudantes usam tecnologias para apoiar os diversos aspectos do estudo, busca, gestão e produção de conteúdo. Todos são parte de uma vasta comunidade de parceiros, com os quais compartilham recursos. A personalização, porque estudantes se apropriam das tecnologias de acordo com suas próprias necessidades, empregando diferentes tecnologias simultaneamente. Adaptabilidade, onde as ferramentas são usadas para propósitos particulares e não apenas para aqueles para os quais foram desenvolvidos. Organização, em que os estudantes buscam, gerenciam e sintetizam informações por meio de diferentes fontes, usando variados dispositivos de modo a facilitar o acesso a essas informações. Transferibilidade, onde habilidades desenvolvidas pelo uso de tecnologias em outros âmbitos são transferidas para os contextos de aprendizagem. A questão das fronteiras de tempo e espaço, pois agora estudantes podem se comunicar com tutores e pares de várias formas e esperam respostas imediatas, já que as tecnologias permitem aprendizagem a qualquer tempo. As mudanças nos padrões de produção, já que os métodos de validação e referências cruzadas indicam que estudantes misturam diferentes fontes de informações, combinando novos e velhos métodos, demandando habilidades de síntese em alto nível. E a integração de mídias e recursos, uma vez que os estudantes utilizam as ferramentas combinando vários recursos para o desenvolvimento de suas produções, como vídeo, texto e outros softwares. Posto isto, a escola contemporânea tem um papel fundamental em preparar os alunos para essa nova forma de aprender, que envolve habilidades como atenção e concentração, acesso efetivo à informação, avaliação e validação da informação, organização e proteção da informação,
colaboração, publicação, disseminação da informação. E sem dúvida, a escola deve promover ações para inserir a tecnologia digital de forma eficiente, para que o conhecimento seja desenvolvido democraticamente por meio do trabalho individual e coletivo. Para que isso aconteça, além de fornecer condições tecnológicas necessárias, é preciso adequarmos a metodologia de ensino. Então, como vocês viram no vídeo, ele nos fala o tempo inteiro de como é importante na formação de professor, não é só dizer assim, não, eu já sei usar projetor, eu já sei usar o aplicativo tal ou X, ou eu já sei, eu já entendo, Não, é colocar também a parte reflexiva, ação, reflexão, ação. Não é a gente achar, eita, a tecnologia suprimiu o que a gente já sabia de escola reflexiva, não, ela é um suporte. Mas vocês viram naquele vídeo de Mário Cortella que ele nos disse que a gente precisa, não é a tecnologia que manda na gente, não. É a gente que tem domínio sobre ela e vai refletir como utilizá-la com moderação e com reflexão. Né? Então, quando a gente trata aqui, eu achei interessante esse texto da apostila de vocês, porque quando fala de a gente trabalhar com projeto para produzir a mídia, aí a gente vai entender como nós precisamos o tempo inteiro de uma profunda reflexão para tudo que formos fazer. Na continuidade, até o texto ainda na página 39, no tópico que diz, mas afinal, o que é projeto? E vai nos dizer novamente o que eu já disse para vocês, a ideia de projeto faz parte da essência do ser humano, consciente de sua condição de incompletude, em busca incessante de transformar-se para atingir algo desejável e encontrar respostas às suas questões. O projeto nasce inerente ao ser humano. É como a gente está dizendo, como é que eu lido com gente e eu digo que não vou fazer projeto. Se o meu público seja criança, jovem, ou adulto, ou adolescente, ou idoso, até que a gente tenha a educação do idoso, mas eu preciso entender que eu preciso projetar. E aquela história que eu disse, se você não tem mais projeto, pronto, você já está morto, porque não tem mais nenhum objetivo, nenhuma intenção. Aí você vai dizer, mas se é aposentado fica sem projeto? Não. Quem está aposentado fica projetando sua casa, fica projetando fazer outras coisas, ser catequista, ajudar na sua igreja, fazer tantas coisas. Mas isso são projetos. Então, quando a gente pensa também aqui como o texto nos fala, a ideia de projeto é algo profundo e bonito. É de você antecipar as ações, mas na certeza que vai haver a plasticidade. Plasticidade, a gente lembra que é um conceito de Piaget, né, que fala nos estágios de desenvolvimento, ele fala muito da plasticidade na aprendizagem. Então, a gente precisa pensar esse projeto e voltando o tempo inteiro para projeto para trabalhar as tecnologias, a gente vai sempre pensar nas intenções. Daí a pouco vocês vão, próxima disciplina de vocês já vai ser metodologia, né? Então, dentro das metodologias, vocês vão começar a pensar como é que e suas cabeças devem fazer, como diz Patativa do Assaré, ficar friviocando. Assim, quem já está professor na sala de aula vai ficar pensando, eu vou usar geografia assim, junto com história, que formam uma área, aí a gente volta de novo para a BNCC, que é um grande projeto de produzir aprendizagens significativas, né? E aí a gente vai pensar aqui, como é que eu vou trabalhar metodologia, como é que eu vou trabalhar história junto com geografia, que elas formam uma área. Como é que eu vou trabalhar português, matemática e arte no ensino fundamental? Português, matemática não, desculpem, português, arte e educação física juntos, que é outra área, matemática e separada, ensino religioso separado, as ciências da natureza, que eu já disse, ciências sozinhas, e ciências humanas, que é história e geografia, né? São as áreas do conhecimento que a BNCC nos propõe. E além de a gente concebê-las como área, a gente também precisa conceber a interdisciplinaridade, todas elas juntinhas.
Daí a necessidade premente de a gente estabelecer projetos. Sempre projetando. Aí você diz, mas eu trabalhei a semana toda e não fiz um projeto. Mas na hora que você planeja, por exemplo, este dia, que você vai olhar história e geografia juntos, que você foi pegar seus livros didáticos, que você foi procurar um vídeo adequado para explicar melhor o que a gente está pensando, aí a gente está realmente pensando, projetando. Projetar é uma intenção, é a soma de intenções para um devir, aquilo que vem a ser. Então, mesmo eu fazendo uma aula, eu estou projetando para que haja aprendizagem naquele dia. Como é que eu vou saber se esse projeto deu certo nesse dia? E aí é onde entra aquela avaliação reflexiva. Não me refiro a ser só a avaliação escrita, mas aquela avaliação que permite que a gente observe o que a gente colocou como intenções e o que a gente terminou enquanto aula, se deu certo. Vamos agora só ver um pouquinho de um vídeo curtinho sobre projetos. Vamos lá, o que é um projeto? Se formos ao dicionário, vamos encontrar como definição que projeto é um substantivo masculino e lá está escrito que projeto é desejo, intenção de fazer ou realizar alguma coisa, no futuro, um plano. Ou ainda, projeto é uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, plano, delineamento, esquema. E é por isso que eu nem gosto muito dessa palavra. Projeto nos dá sempre a ideia de algo que um dia vai acontecer ou algo que nunca sai do papel. Está enclausurado e nunca vai acontecer. Você pensou em realizar, mas nunca coloca a mão na massa para fazer. Vários teóricos já definiram projeto. Entre as definições encontramos que projeto é um empreendimento temporário, uma atividade com início, meio e fim programados que tem como objetivo fornecer um produto e dentro de um plano orçamentário que resolva um problema. Um projeto social vai resolver problemas sociais e um projeto cultural vai fomentar a cultura em alguma localidade ou mesmo resolver um problema num segmento cultural. Social ou cultural, todo projeto consiste em realizar atividades controladas. Sempre temos uma data para começar, muitas vezes temos uma data para terminar também. Queremos de fato alcançar um objetivo. Dentro do plano, desenhamos os requisitos específicos, incluindo aqui as limitações do próprio tempo, dos custos, recursos e coisas que a gente precisa para realizar. Elaborar um projeto e transformar as suas ideias em ações planejadas. E eis aqui o pulo do gato. Você realiza um projeto para realizar alguma coisa. Você planeja detalhe a detalhe para que a sua ideia possa de fato ganhar corpo e trazer resultados. Mãos à obra! E que tal se você já começasse a escrever o seu projeto, detalhando ao máximo cada uma das etapas dele? Viram? Então a gente vê assim que projeto é uma ideia também. Tudo que a gente vai fazer exige um projeto, né? Um projeto de vida. A gente tem um salário mensal, então a gente também precisa projetar financeiramente a nossa vida, né? Senão dá um desmantelo geral. Então, por isso que aqui no texto diz assim, a ideia de projeto, que é Boutinet que nos diz isso, a ideia de projeto é inseparável da visão e do sentido da ação e supõe que ninguém haja sem projeto e ninguém deixa de ter projeto. Ainda na página 39. Então, o autor nos diz assim, para tudo a gente precisa ter um projeto. Tudo que a gente vai fazer, não haja sem um projeto. Não haja, como se diz, no improviso, porque vai acabar dando errado. Ainda na página 39, após esse parágrafo, vai dizer assim, projeto é uma construção própria do ser humano, que se concretiza a partir de uma intencionalidade representada por um conjunto de ações que ele antevê como necessárias para executar, a fim de transformar uma situação problemática em uma situação desejada. Nesse século, logo quando a gente começou, a partir dos anos 90, quando se falava das inovações, falava-se muito de projetos, né, de trabalhar com projetos, que existem os projetos pedagógicos, os projetos do contexto escolar, o projeto político-pedagógico, enfim, tantos e muitos projetos, porque
A civilização é de projetos, é de projetar. Esse homem novo precisa pensar antes de fazer para não incorrer em tantos erros. Eu não estou dizendo que com o projeto a gente não vai errar, vai, porque só não erra quem não faz nada. Aquele ditado diz, só não erra quem não faz, é muito certo. Porque quem tenta fazer sabe que pode errar, mas o projeto admite essa falibilidade e por isso a flexibilidade para que a gente age, reflete, age de novo, reconsidera, desconsidera, reestrutura, refaz para que a gente encontre de fato as intenções que a gente definiu como próprias, como importantes. Na continuidade, a gente vai ver assim: o projeto distingue-se de conjecturas porque está em constante comprometimento com ações explicitadas intencionalmente em um plano, um esboço ou design, caracterizado pela plasticidade, pela flexibilidade e pela abertura ao imprevisível. É carregado de incertezas, ambiguidades, soluções provisórias, variáveis e conteúdos não identificados a priori, ou seja, de início, e emergentes no processo, sendo continuamente revisto, refletido e reelaborado durante sua realização. Então, aí que a gente coloca a importância desse projeto ter essa estrutura de ser escrito, de ser pensado, refeito, retomado, para que eles alcancem de fato os objetivos que a gente pretende ao construí-lo. Ainda vai dizer assim: o projeto é desenvolvido pelas pessoas que pensam sobre ele e atuam em sua realização. Os autores são aqueles que participam de todo o desenvolvimento do projeto, concebem e discutem as problemáticas, descrevem e registram um plano para investigá-las e produzir resultados, defendem as ações e avaliam continuamente se os resultados que vão sendo obtidos são aceitáveis em termos de satisfazer as intenções desejadas, responder às perguntas iniciais ou avançar em sua compreensão, e até alterar as perguntas iniciais ou levantar novas perguntas. É um mundo, quando vocês estudaram um projeto, que a gente faz projeto logo lá no início, mas um projeto de pesquisa, né? Mas ali já é um desabrochar assim, de eu preciso compreender como é que eu faço um projeto para conseguir alcançar determinadas finalidades que eu estruturei. Então, não é assim, vocês vão daqui a pouco para um estágio e vamos dizer que vocês tivessem agora que fazer uma aula para geografia e história juntas. Então, não é assim, eu não sei fazer. A gente aprende fazendo. A gente não nasceu comendo, a gente não nasceu andando, a gente não nasceu tomando banho só. Não, o ser humano não. Os animais sim vão se acostumando rapidamente com isso, mas a gente não. Alguém mediou, e aí eu aproveito para dizer a vocês, quem não viu aquele vídeo que Karen colocou no vídeo, ou no grupo, desculpem, que fala bem da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky e como a gente pode mediar as aprendizagens. Quem não assistiu, assista. É muito bacana, é muito metafórico, mostra numa compreensão muito simples o que Vygotsky está muito presente na BNCC hoje, porque ele fala das mediações, de como a gente pode, o professor é esse mediador, como se ele pegasse na mão para usar determinado material, recurso, ou fala, ou o que for, para conduzir o aluno naquele salto, como está lá no vídeo que Karen mostrou, aquele salto na aprendizagem, aquele salto qualitativo. E aí é como eu estou dizendo a vocês, se vocês tiverem que fazer um projeto para essas disciplinas que estarão, metodologias, né? E também para a sua sala de aula, ouse, faça, não vá atrás de um projeto pronto, peleje. A peleja nos faz grandes.
E é aquela velha história de Fernando Pessoa que diz: eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura. Então, quando a gente acredita que eu posso, eu preciso ver mais, eu vou crescer na minha visão. Então, eu vou tentar, sim, fazer o projeto. Como é que eu vou começar? Do jeito da receita. Primeira coisa, vai buscar a receita, do jeito do bolo. Então, você pega os livros didáticos, vai buscar aqui, tem isso em história, tem isso em geografia, vai dar para associar os dois. Então, qual é meu objetivo para essa e qual é meu objetivo para essa, qual é meu objetivo para as duas? Estou lá escrevendo, né? Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou usar alguma mídia? O que é que eu vou usar aqui? Então, procedimentos metodológicos, eu vou descrever quais serão os caminhos que eu vou seguir para que esse projeto seja realmente aplicado com a eficácia que a gente pretende. Então, um projeto é algo muito, muito importante na educação e nos demais setores da sociedade hoje, porque com eles fica mais fácil de a gente seguir. A gente sabe para onde a gente quer ir. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Na constituição de um projeto, o fundamental é ter coragem de romper com as limitações do cotidiano, muitas delas autoimpostas, quem nos diz isso, Almeida e Fonseca Júnior, e ainda continua dizendo, e delinear um percurso possível que pode levar a outros não imaginados a priori, portanto, supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Nós estamos todos assim parados agora, mas nós já precisamos pensar assim. Vamos dizer que eu estou assim pensando, eu sou suporte da escola. Quando é que vai voltar as aulas? A gente não sabe. Mas aí eu preciso ir planejando assim, peraí, como vai ser a volta? Como é que a gente vai fazer para a escola estar recepcionando esses meninos depois de todo esse tempo? O que é que eu posso fazer? Qual é a minha função? Então, se eu sou suporte, eu vou começar a pensar como é que eu vou fazer para acolher de novo e motivar a equipe para sacudir. A gente pode voltar, por exemplo, em junho e a gente tentar quebrar aquele discurso que vai chegar dizendo: Ave Maria, o ano está quase perdido. Ai, meu Deus, estou doidinha aperreada. Não. Vamos chegar e começar a acalmar esses ânimos e dizer: nós não perdemos, nós estamos vivos. Quem está aqui vivo é para construir a história e dizer como foram os capítulos seguintes pós-pandemia. Mas você vai projetar agora, se não sabe nem quando volta? Sim. Por que não? O projeto é uma intenção para um devir, mas como ele bem disse, tem flexibilidade. Digamos que a gente vai fazendo e diz: não, mas eu não sei nem quando é que vai ser. Sim, mas ele vai ser possível e passível de ser aplicado. Eu vou usar outro exemplo que não seja só na escola. Então, digamos que eu vou usar você, Nara, com sua floricultura, tá? Nara tem a floricultura, algo que ela preza muito, né? E a gente está vendo por enquanto está fechada. Mas Nara precisa estar pensando qual é o projeto que eu vou fazer para acolher de novo os meus clientes. Então, ela pode usar a mídia? Pode. Ela pode colocar lá um projetorzinho ou um sonzinho musical, acolhendo aquele povo todo com um cartãozinho, com um mimo, com um agrado, com aquele abraço que você, ou uma frase, por exemplo, aquele abraço que você não teve, nós podemos te dar agora. Então, a gente pensar nos projetos para o depois, para o que vem a ser. A gente não tem certeza de nada nesse instante, mas isso não nos pode impedir de planejar. Por exemplo, Sueda vai ter as crianças dela de volta. Eu estou usando Sueda como... Por Sueda eu falo de todos que têm uma sala de aula. E vai pensar assim, como é que eu vou voltar e acolher os meus meninos de novo? Então pense, projete, escreva, defina, faça um cartão, use a mídia para isso, procure vídeos, o que é que você vai fazer, use uma estratégia de uma revisão, de um material. Enfim, isto é um grande projeto midiático. Não é que você vai e diz: não, mas não é das mídias não que eu vou usar só o projetor.
Claro, lá não é uma escola de informática, a gente não vai precisar estar usando tudo todos os dias. O que a gente precisa, como a gente viu no vídeo, é conhecer para saber utilizar na hora certa e na medida certa, reflexivamente. A formação dos professores também engloba essa necessidade também de estarmos nos aperfeiçoando nesse campo, mas para conhecer e utilizar bem, tá certo? Ainda mais adiante, na página 40, vai dizer: é possível integrar projetos e tecnologias? E aí o texto nos diz: a utilização de tecnologias na escola e na sala de aula impulsiona a abertura desses espaços ao mundo e ao contexto, permite articular as situações global e local, sem, contudo, abandonar o universo de conhecimentos acumulados ao longo do desenvolvimento da humanidade. Tecnologias e conhecimentos integram-se para produzir novos conhecimentos que permitam compreender as problemáticas atuais e desenvolver projetos em busca de alternativas para a transformação do cotidiano e a construção da cidadania. Então, quando a gente pensa nessa, é possível integrar projetos e tecnologias? Claro, e deve-se, né? A gente precisa estar pensando numa sociedade tecnológica, pensando projetos com foco na formação humana e também com o olhar para que existe a história, né? A história existe para nos explicar o que foi antes, o que nós fomos, que nós temos origem. A gente não compreende essa educação de hoje se não tivéssemos estudado como foi toda a história que nos antecede, para a gente pensar no que é que nós, os responsáveis de agora, faremos para o futuro. Quem é que vai estar na escola pós-pandemia? Se Deus quiser, todos nós. Então, quem é que vai estar nas suas funções pós-pandemia? Se Deus quiser, todo mundo. Então, a gente vai pensar que quando a gente voltar a esse momento social, nós vamos precisar sim estar integrando a mídia e os projetos, porque é uma soma, mas nós não podemos esquecer que a escola é o lugar, por excelência, privilegiado em oferecer informações sistematizadas. Ela não pode perder essa função, porque se ela perder, ela vai deixar de existir. Então, nós precisamos prezar por isso. A escola é o lugar de oferecer informações sistematizadas. E hoje, mais do que nunca, quando a gente dispõe de uma BNCC que nos esclarece muito sobre cada disciplina, sobre cada competência, sobre cada habilidade, sobre a formação do professor, sobre tudo, e eu até aconselho que vocês adquiram a BNCC e a proposta do Rio Grande do Norte. Não é caro, é um investimento, é para a sua vida, é para você ser melhor. Então é bem importante que vocês tenham e vão perceber do quanto nós somos convidados a integrar projetos, tecnologia na escola, porque a escola é este lugar de oferecer informações sistematizadas, sem desconhecer o que fomos, o que somos e o que seremos. Quando a gente diz assim hoje, a gente fala de educar com amor, a gente encontra lá em Platão, na antiguidade, Platão dizendo que até os sem cultura, os aculturados, quando conhecem a poesia, conhecem o amor. Então, Platão diz lá na antiguidade, no momento que a gente pensava que a escola, a gente às vezes acha que essa escola é super moderna, mas sempre existiram educadores em todos os contextos, os que querem muito e os que fazem disso uma profissão somente, né? Um trabalho remuneratório. Mas nós precisamos saber que nós fazemos para Deus. Fazendo para Deus, nós vamos buscando estar a serviço de uma sociedade que cobra a nossa atualização, sobretudo nos projetos, nas tecnologias, e em como trazer isso para a escola, para que ela realmente exerça a sua função. Na continuidade, vamos ver o que nos diz ainda o texto, na página 41. A mídia audiovisual traz contribuições ao ensino-aprendizagem, e aí a gente vai ver na discorrência desse texto o quanto traz, né? O quanto a mídia audiovisual traz
é favorável para a construção de aprendizagens, como o vídeo já nos mostrou, como nós já temos falado, mas tudo, gente, tudo no mundo é o olhar, é a sua postura. Então eu não posso me colocar enquanto educador que não busca compreender essa tecnologia, essas mídias, esse processo midiático no qual nós estamos inseridos e não inseri-lo na sala de aula, né? Não colocar para que, por exemplo, hoje a gente diz assim, eu vou trabalhar o gênero jornal, né? Aí você vai só levar um jornal para a sala de aula, um jornal de papel que pouco é utilizado hoje, precisa ser conhecido, claro. Faz um jornalzinho na sala de aula, mas você não toca na palavra que existe o jornal televisivo. Então, não é interessante. A gente precisa mostrar que o atual, o jornal que a gente dispõe hoje mais, por exemplo, a gente pode mostrar um jornal Tribuna do Norte que foi vendido tantas vezes nas bancas, né, nos jornaleiros, e hoje a gente tem a própria Tribuna na internet. Então, a gente compreender, fazer essa reflexão, dizer que eles não morreram, eles estão em outra forma, eles estão na forma midiática, na tecnológica. E lembrar, se eu vou trabalhar jornal, peça para ele assistir um jornal. Durante o dia temos vários, pelas diversas redes. E a gente vai mostrar às crianças que momento é aquele, inclusive com um filtro, para a gente compreender o que é bom e o que não é lá. Infelizmente, os nossos jornais trazem muito mais notícias ruins, porque parece que a humanidade prefere dar notícias ruins, né? A gente, não sei por que a gente vê isso hoje. As notícias ruins parece que tomam conta do mundo. A gente fica olhando assim, meu Deus, as coisas que acontecem, tá lá no WhatsApp, como quem diz, mesmo que na minha cabeça não vem, e se nesse grupo tiver algum familiar de alguém que morreu, que sofreu uma queda ou alguma coisa, a gente não pensa isso, parece que a cabeça diz, quem vai dizer primeiro a notícia sou eu. Então, infelizmente, ainda existe esse mau uso também, e é preciso que a gente trabalhe isso também com as crianças, desde a infância na escola, de mostrar assim, o que eu acho legal que os livros de hoje, por exemplo, o Buriti, ele vem falando muito de empatia, está tendo esse cuidado de falar da empatia, né, nos livros. Então, que essa empatia seja muito trabalhada para que esses meninos consigam compreender também esse uso da mídia com empatia, utilizar os instrumentos para o nosso bem e para o bem do outro, mas algo não que é uma coisa impessoal. Às vezes, quem está no Facebook está falando, derramando algo que poderia ter dito só a Deus, né? Deus com certeza daria uma resposta, mas as pessoas ficam lá naquele Face perguntando por quê, o que é que você tem, não sei o quê, e muitos deles, às vezes, só com o intuito de bisbilhotar mesmo, mas de ajudar são poucos, né? Então, assim, é preciso que a gente faça uma reflexão constante dessas mídias, de achar que, por exemplo, se eu escolho não ter Facebook, não é porque, às vezes, ainda fulano não é moderno, porque não tem Facebook, não. São escolhas. Eu penso, qual é a finalidade mesmo do Face? Ele me ensina muito? Ou eu, sem ele, busco outras informações e consigo? Então, a minha escolha é não ter, porque o que é que eu penso? Eu tenho um Face, certamente 1 hora do meu dia eu vou gastar lá. E se eu pegasse essa hora e investisse em outra coisa? Se eu vou pegar essa hora do Face e vou investir na minha formação, eu vou estudar sobre as tecnologias. Então, há um hiato nisso. Uma coisa é você pensar que porque você tem Face, tem Instagram, tem Messenger, você é mais moderno. Não. Você pode estar até atualizado demais das coisas corriqueiras, mas entender o uso correto faz de você uma pessoa melhor. É isso que o texto nos mostra, e ele ainda continua dizendo o que o uso de textos e hipertextos traz de inovador para a aprendizagem. E aí vai falar muito importante, a importância, diz assim, o advento das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, que são muitas, resultante da junção entre informática e telecomunicações, gerou novos desafios e oportunidades para a incorporação de tecnologias na escola em relação
a diferentes formas de representação e comunicação de ideias. E aí fala assim, a característica de propiciar a interação e a construção colaborativa de conhecimentos da tecnologia de informação e comunicação evidenciou o potencial de incitar o desenvolvimento das habilidades de escrever, ler, interpretar textos e hipertextos. Ou seja, claro, quanto mais a gente escuta boas palestras, hoje a gente tem visto que nesse tempo muitas lives favoráveis, né, que incitam as boas condutas, que nos ensinam ao controle emocional nesse momento. Então, também nesse instante precisamos das escolhas. Eu não vou dar conta de estar todas as lives, como tem assim, mas eu preciso escolher aquelas que vão. Quais são aquelas que vão me favorecer nesse momento? Eu estou precisando de um pouco de alegria, então eu vou para aquela de música. Mas se eu quero ouvir uma boa palavra, então eu vou para aquela outra que vai me falar de motivação, enfim. Aí, com esse uso da internet, dos textos e dos hipertextos, grandes textos, né, que a gente fala, é possível a gente também despertar essas capacidades de compreensão, de escrita e de análise linguística. Inclusive, quando a gente vai lendo, é claro, eu vou lendo um texto, eu vou buscando escrever um projeto de dizer, o que é que alguém quis me dizer com aquele texto, e vou pensar também em que uso eu vou fazer esse texto na minha vida. Então, sempre com esse foco de a gente é um projeto, vocês estão aí como projetos de serem pedagogos. E ser pedagogo, o que é que eu leio esse texto hoje, que a gente está inclusive debatendo aqui, o que é que ele vai colaborar para a minha melhoria enquanto pedagogo. Então, quando a gente termina a aula, você pensa assim, o que é que eu discuti sobre a necessidade de formação do professor nas mídias, para que serve isso? E eu entender também que a minha construção de pedagogo exige que eu compreenda as mídias, os diversos aspectos tecnológicos, aqueles como a gente vai apresentar, como eu já disse na última aula, vocês vão dar uma focada nisso, a gente entender que existem diversos instrumentos hoje disponíveis para as escolas e que eu, enquanto professor, também preciso ter, às vezes, eu não vou usar um notebook porque a escola não tem. Mas você é professor, você certamente tem o seu. Então, assim, o médico é quem leva as coisas dele, o enfermeiro é quem leva as coisas dele. Então, nós, professores, também precisamos possuir os nossos próprios instrumentos para levar ou prover meios, como a gente dizia assim. O que a gente faz para conseguir que tenha TV nas nossas salas, que tenha um projetor na escola? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender a ligá-lo? E, como o texto nos falou, nós somos incompletos, porque Deus é bom. Ele sabe que nós precisávamos ser incompletos para que a gente saiba que dependemos uns dos outros. Então, é como eu já disse em outra aula, que a gente se completa, que eu preciso saber algo, mas alguém me ajuda. Então, às vezes eu não sei da tecnologia, mas eu sei da didática, como é que eu vou usar aquele conteúdo, o que é que eu vou explorar com aquele vídeo, como é que eu vou ler aquela historinha que tem Edu vê televisão demais. É uma historinha simples que dá para você usar na educação infantil e do ensino fundamental menor. E qual é a minha reflexão sobre aquele livrinho que é uma simples historinha, né? Ela e tantas outras que a gente dispõe hoje em e-book, né? Também para que possa ser lido, para quem preferir, em PDF, em diversos formatos e como eu já disse no SlideShare também, que você baixa no SlideShare, pode passar na TV, e que aí a gente também precisa saber que para passar na TV precisa de um outro programa, de ser baixado de outra forma. Mas como a gente aprende isso? Com a ajuda de alguém que sabe. Como é que a gente vai colocar hoje uma aula dessa que é mais pesada do que uma de 8 minutos que não dá para ir para o WhatsApp? Aí a gente teve que fazer lá o canal no YouTube, né? Porque não dá para enviar. Enfim, essas e tantas reflexões para que a gente compreenda que, enquanto professores que somos, nós precisamos em muito
da relação mútua, e não é à toa que a gente aprendeu em 1990 aqueles 4 pilares da educação que eu já mencionei, que vocês já estudaram tanto, mas que a gente precisa mais ainda agora estar atento, aprender para saber, aprender a conviver e a ser nesse mundo de incertezas, a ser nesse mundo que cobra muito de nós e que nós como Mina podemos estar o tempo todo dando respostas. E aqui o texto vai continuando, mas vai falar justamente disso tudo que a gente já está falando, que você precisa estar motivando as crianças a desejarem voltar para a sala, como no circo. Chega um circo em Parelhas, aí você vai uma noite, aí diz que é bom, no outro dia você quer ir de novo e eles mudam o espetáculo, e no outro dia de novo, e tem gente que vai gostando de ir todos os dias. Então, já imaginou a escola sendo assim? Você querendo voltar todos os dias, aquelas crianças com o desejo de voltar diariamente. Daí a importância do professor estar em constante formação. Não só nas mídias, mas sim nelas também. Precisa e muito estar se atualizando nesse contexto midiático, para que a gente leve a tecnologia para a sala de aula na proposta de transversalidade, já que a escola existe para a sociedade. Então a gente precisa estar nessa relação. A escola tem uma função social e precisa estar buscando efetivá-la da melhor forma. Então, nesse sentido, é preciso que a gente compreenda, sim, que nós, enquanto educadores, não terminamos nunca de aprender, para que a gente possa sempre estar pronto para ensinar. Nós todos não sabemos, nós todos precisamos aprender sempre e mais. O que é que você sabe? O que é que eu sei até hoje? O que eu sei, a gente sabe o que aconteceu na humanidade até hoje. E eu preciso navegar por águas mais profundas desses saberes se eu me proponho a ser educador. Mas eu também preciso saber que eu só sei um pouco do muito que é a educação. E não é à toa que a gente viu lá em 1990, naquele encontro lá da Tailândia, eu acho fascinante quando saiu aquele tema, educação, um tesouro a descobrir. Fala-se em tesouro, lembro aquilo que a gente é uma mina, que quanto mais a gente cava, mais riquezas a gente vai encontrar. Quanto mais a gente remexe, mais perto das riquezas nós vamos poder contemplar. Então, que a gente pense sempre nisso. E para terminar nossa aula, eu vou fazer essa reflexão de Rubem Alves, né, esse grande pensador, educador, que nos faz tão bem e que ele nos diz que nós precisamos sim arrancar as tintas dos que nos pintaram para que a gente se reinvente, né? Então, beijos no coração de cada um. Estamos terminando a nossa terceira aula. E logo mais a gente assistam para que a gente prossiga, porque vocês devem estar iniciando a próxima disciplina dia 12, se Deus quiser. Por isso estamos correndo um pouco contra o tempo. Mas não tem nadinha, né? Graças a Deus que nós estamos aqui vivos para estarmos juntos aprendendo. Beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser.